Mesa para dois. Nova Brasil. Puxa uma cadeira. 1h33, abrindo o último bloco do nosso Mesa para Dois desta quarta-feira, dia 13 de setembro. Vamos agora falar sobre arte aqui no nosso Mesa para Dois, sobre uma das mais importantes galerias de arte aqui da nossa capital, a Galeria Carandache. Por isso estamos recebendo aqui em nosso estúdio os artistas plásticos Maria Amélia Vieira e Dalton Costa. Boa tarde. Boa tarde. É uma grande honra estar aqui com vocês. Nosso prazer é nosso receber vocês aqui no nosso Mesa para Dois. Vamos começar a nossa conversa falando sobre a Galeria Carandache, ela que é um dos pontos assim, icônicos da arte aqui em nossa capital. Como se deu o início, a construção da galeria aqui em Maceió? Foi em 1985. Já tem uma certa estrada aí. Muito tempo, mais de 37 anos, sei lá. Por aí. E foi uma galeria, foi um espaço incrível, porque a gente estava começando como artista na década de 80, acreditando muito na arte como uma coisa que liberta as pessoas, libertação, mudança também de olhar aqui em Alagoas. E muitas coisas aconteceram, um caminho muito, muito longo que a gente percorreu. Primeiro com a galeria sendo arte contemporânea somente. Nós somos colecionadores de arte popular. Amamos a arte popular, mesmo sendo artistas contemporâneos. E a nossa coleção cresceu muito e agora ela faz o diálogo entre o nosso trabalho, meu e de Dalton, com a arte popular, com a nossa coleção. A galeria ela está no mesmo local onde ela foi fundada? Sim, Avenida Moreira e Silva 89, estamos lá desde a fundação. Desde 85. Até hoje, E hoje a gente abre de 8 ao meio-dia, 14 às 18, às 17, porque é muito esquisito ali, ficou meio isolado no centro, né? Ali no começo do centro, então a gente restringiu um pouquinho o horário, mas funcionamos a pleno vapor. A Maria Amélia falou aqui sobre a questão do que está exposto lá na galeria. Começou com arte contemporânea, passando por arte popular. Uma curiosidade minha, eu sempre ouço um termo chamado, me corrijam se eu estiver pronunciando errado, é naif que chama? Naif. Naif, isso. O que diferencia o naif da arte popular, por exemplo? Então, o naif seria a meu ver, seria uma arte ingênua. Ingenuidade. O popular, eu acho que é uma arte mais visceral. Então, o ingênuo fica mais naquele maneirismo, enquanto que a arte popular ela tem uma força primata, sabe? Entendi. Primitiva. Que vem de uma ancestralidade, uma coisa mais verdade. É isso que tem hoje o que tem hoje exposto na galeria, essa arte popular. Que muitas pessoas... Dialoga também com a arte contemporânea, porque nós temos outros artistas, né? Além dos artistas populares. E é bom, inclusive, salientar o seguinte, nós acabamos de chegar da SP Arte, que é uma feira importante lá em São Paulo, de arte contemporânea. Participamos da edição Rotas Brasileiras. Levamos nossos artistas, foi sucesso absoluto, como sempre. Todos venderam tudo. Havia uma exposição paralela dos mestres do Brasil, né? Mestre de arte popular também lá. E foi assim um diálogo maravilhoso. Inclusive tivemos recentemente a abertura do Salão de Arte Contemporânea. Aqui, né? O SACA, né? Aqui em Alagoas, exatamente. Inclusive conversamos com algumas pessoas que tiveram suas obras expostas lá no salão, com a organizadora do salão também. Acho que é importante essa questão da arte, porque como a Maria Amélia falou no início aqui, a arte é transformadora. Ela consegue transformar, consegue dialogar com as pessoas. Muitas vezes você enxerga um quadro do jeito, eu enxergo de outro. E isso que é importante na arte. Não é enxergar da mesma forma, é fazer você sentir e se posicionar e pensar sobre determinada ação, determinada atitude. Falando sobre o trabalho que vocês produzem, é nessa vertente da arte contemporânea também? Sim, só que a gente tem um pé no popular. De que maneira? A nossa inspiração nas matérias, no material popular. Eu tô amando desenvolver uns trabalhos em cerâmica. Então o barro, não existe coisa mais popular do que o barro. O barro lá da capela? Como isso? Não, é o barro de capela, também tem do...
como é que é? Muricy, União dos Palmares, Muricy, um monte de lugares. Então, aí eu desenvolvo um trabalho que eu considero assim bem bacana hoje, uma série que eu tenho, que é o Habitando o Outro, onde a minha cerâmica habita umas gamelas feitas por um artesão chamado Petrônio, lá da Ilha do Ferro. Então, essa coisa do habitar é bem interessante, essa coisa de você dialogar, o contemporâneo dialogando com o popular, um dando força para o outro. Então, isso é bem interessante. Desculpa. E você, Dalton? Desculpe. Então, eu bebo muito também na calha do Rio São Francisco, né? Ali no Baixo São Francisco, e os elementos que eu coleto ali pela região, eu utilizo no meu trabalho, além da influência também dos amigos, né, que nós temos lá, que são os artistas populares importantes, e a gente dialoga sempre fazendo trabalhos em conjunto. Nós mantemos o Barquinho Museu lá ainda funcionando, ele é um elo de ligação entre essas comunidades todas, entre os artistas, então é um negócio muito bacana, e isso reflete extremamente positivo no meu trabalho. O que tem na água além da Ilha do Ferro? Gente, eu não sei. Porque me parece mágico aquela localidade ali, né? Exatamente. A produção do que sai dali é de uma beleza, de uma singularidade. E você sabe que é um lugar que hoje está extremamente visitado, virou um destino turístico, que me assusta muito isso. Eu não sei se isso pode ser, dependendo da forma como for tratado, pode ser ou prejudicial ou beneficiar. Existe um benefício grande, porque financeiro, né? Todos estão com muito dinheiro. Os artesãos vendem tudo que eles fazem. Enquanto que nós, artistas contemporâneos, a gente desenvolve um trabalho e fica esperando o comprador, eles não. Eles começam a trabalhar, todos os filhos já têm Instagram, já vai mostrando, e as pessoas falam, é meu, antes de terminar. Então, o mercado está assim, efervescente para eles. E aí eles ficam enlouquecidos, porque querem ganhar cada vez mais, eles ficam loucos com isso. Porque, de repente, a administração disso também tem que ser muito bem feita. Né? Isso, e aí o que acontece? Aí todo mundo a gente como galerista começa a divulgar, o governo do estado de Alagoas fazendo exposições fora, levando eles. Então, tudo isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado do mercado, o mercado é terrível, porque mercado de arte, principalmente, porque ele dá com a mão e tira com a outra. Você tem, ao mesmo tempo que você tem um pico, isso, a depressão também vem. E o que acontece? Eles que eram muito criativos, que ainda são, mas eles estão se repetindo muito. Um imitando o outro. Um fazendo o que dá certo na cabeça deles. Entendi. E aí eu fico apavorado. Fazendo o que vende. Fazendo o que vende. Então, artistas que eram incríveis viraram artesãos já. Entendi. Perde aquela espontaneidade, isso, né? Aquela força, que é a característica da região. Né? Acho que é por isso que uma ação do Estado ali, de repente, né, a potencialidade, o dom já existe. Agora, de repente, deveria chegar à mão do Estado, através das suas secretarias de cultura ou algo do gênero, para tentar normatizar aquela questão. Porque o Estado está colocando eles no mundo, isso é fantástico. Não, isso é ótimo. Exposições incríveis e tal. Agora, a administração tem que ter um olhar agora de dizer, meu Deus, aonde está isso? Tudo bem que eles estão bombando, mas até onde vai isso? Então vamos fazer alguma coisa para a coisa não cair. Disciplinar mais. Sabe? Tem a questão da madeira que são utilizadas, que são madeiras que são retiradas, né, da natureza. Então tudo isso é muito, muito interessante o governo disciplinar direitinho para que não haja desproveito para os próprios artesãos, né? Tem que ter uma educação de plantio, de preservação, de reflorestamento, que hoje as pessoas não se preocupam muito, porque a geração atual está muito bem e não pensa nos de amanhã. Para frente, né? E vocês falam isso com conhecimento de causa. Sim. Desde 1990 estão ali na região, não é isso? Com certeza. Nós já estamos lá há bastante nossa tempo. filha tinha 3 anos de idade quando a gente começou a frequentar a Ilha do Ferro, que era só uma rua de barro. E seu Fernando era o único artista que existia lá, e mais uns 2 ou 3. Aberaldo, né? Aberaldo, Vieira, o pai do Vieira. Depois a coisa foi crescendo. Hoje tem mais de 50 artistas só ali naquele miolinho do povoado. E o que tem de gente comprando casas, terrenos, construindo, está virando uma coisa até interessante, porque é o urbano que vem e que vê aquele ambiente rural, que a gente é apaixonado por um ambiente rural.
O que acontece? E o rural que está lá, ele também se apaixona pelo urbano. Entendi. Está mudando até, de repente, a moda lá dos nativos, não é mais a moda do que a gente viu. Ele se veste igual o turista. Exatamente, né? Vai se mudando o modo de ser da localidade. Inclusive, vocês já adquiriram imóveis ali também, né? Não foi isso? Sim, né? Sim. Nós temos umas casinhas que a gente aluga lá. A gente comprou um terreno lá. Construímos inicialmente para a gente uma casinha, depois começamos a alugar, porque a casa estava ficando muito ociosa também. Aí a gente fez mais um. E a nossa ideia é isso, é trazer aquele povoado antigo de volta. Então, todas as nossas casas são as fachadinhas antigas. A gente não faz primeiro andar, a gente não faz aquela coisa, entendeu? Mantendo a originalidade do local. Piso de cimento. Queimado, aquele cimento queimado. A gente falou da Ilha do Ferro, falamos sobre o barro lá da capela, com o Ciro da Capela, com o mestre João das Alagoas. Toda essa cultura que já está, como você mesmo falou, o governo está mostrando ao mundo. Ainda existem algo que não ganhou tanta visibilidade, que não ganhou tanta luz aqui em Alagoas, que ainda precisa ser descoberto, digamos assim? Perfeito isso que você falou. Eu sou uma que acredito o seguinte, a arte não morre nunca e toda hora está nascendo artista. Toda hora está nascendo artista. Então, eu digo isso por vivência própria, porque eu e o Dalto, desde a época de 92, 93, a gente começou a querer dar visibilidade para os artistas de Alagoas. Nenhum era conhecido lá fora. Não passava um curador aqui, um colecionador, ninguém passava por aqui. Aí a gente resolveu dar visibilidade, descobrindo artistas. Ou então, encontrando com alguns artistas que a gente sabia que existia, para dar visibilidade para eles. Foi assim a nossa vida. Foi uma penitência hoje, né? Mas valeu a pena. Mas valeu muito a pena. Tá aí, todos os um trabalho de formiguinha incrível. E hoje, se a gente quiser fazer isso, a gente faz. E vai descobrir novos artistas. Então, existe aqui em Alagoas muita gente que precisa de visibilidade, muita gente que mora em lugares afastados, que não tem essa fama, por exemplo, que a Ilha do Ferro tem. É complicado isso. Que são tão bons quanto. Eles são tão bons quanto. Então, a gente tem que pensar nisso também. Eu vejo uma grande tendência de muralistas também, sendo uma onda arte urbana. Exatamente, muita gente pintando belíssimas obras de arte. muros. Tem muita gente boa aqui em Maceió. Exatamente, eu acho aqui na capital. Belíssimo isso. E aquela questão é incentivar, porque como a gente diz, o talento já tem, basta só o impulso para que aconteça. Como a gente falou, aquele projeto Alagoas feito à mão mostrou muito Alagoas para o Brasil e para o mundo. Eu acho que isso incentivou bastante. E é uma vertente econômica também. A economia que gira dentro desse setor também é fortíssima, né? É fortíssima. E o que a gente assiste lá na Ilha do Ferro é maravilhoso. É um artesão ganhar muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. É muito. Eu estou falando assim, de ter de repente, um terreno sendo vendido por 160 mil e o artesão ter o dinheiro para pagar esse terreno. Então, isso é maravilhoso. Isso é ótimo, né? Porque a pessoa conseguir se manter e cuidar da sua família. E continuar lá, porque o meu medo era esse, era que chegassem os estrangeiros, entre aspas, e a gente se inclui nisso, né, Dalton, de alguma maneira. Por mais que a gente seja filhos da... Eu acho que eu sou filha da Ilha do Ferro, e Dalton também, mas por mais que a gente diga que é filho... Mas é o estrangeiro que vai e entra. O meu medo era esse, os estrangeiros começar a comprar aquelas casas e eles vão sair da rua principal e vai para outra rua e para outra rua até ser expulso. Então não precisa mais, estão todos lá. Ou pelo menos uma grande parte. Muito bem, muito bem financeiramente. A arte ainda muito em evidência, né? Agora, muito. Obviamente que com essa aceleração de encomendas, de coisas, a qualidade vai perdendo em detrimento, né, a velocidade de produção. Mas a gente procura sempre dar uma dica para o pessoal de lá, para que eles não deixem que essa coisa se exacerbe muito e preservem a sua arte íntegra como genuína, sempre foi, né? Que tem autoria. Que é uma coisa maravilhosa, a arte da Ilha do Ferro. O que acontece hoje? Não pode deixar cair. Você compra um banquinho da Ilha do Ferro, do artista tal, você não diz que comprou do artista tal, você diz, esse banquinho eu comprei na Ilha do Ferro. Já virou uma então marca. Já perdeu a autoria. Perdeu a autoria, né? Até porque todos fazem. Todos fazem, então já virou uma marca. Começou com o Fernando Rodrigues, que foi o que
o criador de tudo, e hoje todos fazem o banquinho baseado no primeiro banco. A banquinho já virou a marca banquinho dele do ferro. Aí vira quase que uma coisa, produção em escala, né? Exatamente. Para quem deseja acompanhar mais do que a Galeria Carandache expõe, qual é o caminho? Desculpa. Então, o caminho é entrar em contato com a gente, visitar a gente. Pode fazer visitas guiadas também, que é bem interessante. Marca e a gente faz a visita guiada na Carandache, explicando cada obra, cada artista, cada autoria. E é bacana isso, a gente adora. A gente não pensa só no comércio, em comercializar a obra de arte, em vender. Assim, a gente tem com a gente aquela história de que a arte é muito mais do que isso, muito mais do que vendas. É refletir sobre si mesmo, refletir sobre o outro, refletir sobre a vida, refletir sobre o mundo. E a arte é tudo isso. E aí a gente precisa também encontrar esse público. Porque todo mundo tem as vergonha de ir para a galeria porque não vai comprar. Assim, tipo, eu vou entrar na galeria porque quero comprar uma obra de arte, mas não é isso. Você pode comprar, por acaso, você vai entrar na galeria e tal, e vai comprar uma obra de arte, mas não precisa. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Inclusive, no espaço físico Condição da galeria, sine qua non. É bom também salientar que nós temos criado o Museu da Coleção Carandache, cujo braço lá no Rio São Francisco é o Barco Museu. Ele atua, né, nessas comunidades, como eu já disse. Então, nós não somos apenas comercial, né? Nós somos institucional também. E, logicamente, também tem um Instagram, né? Temos Instagram. Galeria Carandache. Galeria Carandache. Carandache começando com a letra K, né? Com K. Com K, exatamente. @ Galeria Carandache. Você pode conferir lá muito mais da ação que nossos queridos convidados aqui desenvolvem. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso Mesa para Dois, falando sobre a Ilha do Ferro, falando sobre a Galeria Carandache e falando sobre o trabalho de vocês. Agradecendo então Maria Amélia Vieira e Dalton Costa, muito obrigado pela entrevista de hoje, e saibam que aqui no Mesa para Dois a arte contemporânea, a arte popular sempre vão ter cadeira cativa e mesa reservada. Obrigada, Cacá, obrigada, foi ótimo. Vocês são ótimos, nós somos fã também de vocês. Somos fã do Nova Brasil, né? Nova Brasil. Obrigado. Obrigado, queridos.